Graça e paz, amada igreja. Amém. Aleluia. É com alegria, é com satisfação que eu estou aqui com vocês. Toda essa data marcada que eu estou aqui com vocês é um momento muito prazeroso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus e querido Pai, estamos em Tua casa, Senhor, diante de Ti. E todos nós, Senhor, diante da comunicação da Tua palavra, queremos estar aprendendo, Senhor, queremos estar sendo instruído, meu Senhor, e pelo Teu Espírito, Senhor, está, meu Deus, animosamente para pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos orienta. Deus santo e Deus poderoso, porque os tempos é difícil, Senhor, os tempos está trabalhoso e é preciso cada vez mais estarmos advertidos em relação a nós mesmos no Senhor, pois a Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. E aqui estamos nós, Senhor, tentando, meu Deus, dia após dia, meu Deus, avivar o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor, porque é assim que o Senhor determinou mediante o nosso chamado. Que o Espírito do Senhor nos dê graça para essa palavra dessa noite, para a prática da fé dessa noite, meu Deus, que todo o louvor, a oração que foi feita, Senhor, sabendo que o Senhor ouve, segundo sua vontade, nos atenderá e resolverá nossas necessidades. Em nome de Jesus, nós Te louvamos para a glória do Teu santo nome. Os que podem dizer amém, diga amém. Amém. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Glória a Jesus. Lucas 22 é o capítulo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém. Lucas 22. Glória a Deus. Ai, ai. Só eu que não encontrei Lucas 22. Mas eu vou encontrar em nome de Jesus. Lucas 22. Encontrei. Lucas 22 e 14. A partir do 14. Podemos fazer a leitura? Amém. E chegado a hora, pôs à mesa e com ele os 12 discípulos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai, e repartiu entre vós. Glória a Deus. Porque vos digo que já não beberei desse fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Digam graças a Deus. Amém. Podeis se sentar. Glória a Deus. Olhe para cá.
aguça os seus ouvidos e ouça a palavra de Deus, pois é Deus falando conosco. E a importância desse culto hoje, dessa palavra, tem uma razão. É Deus nos motivando para que dia após dia possamos viver essa comunhão. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, uma era que o cristianismo, possa se dizer, anda muito embriagado. São muitos movimentos envolvendo a palavra, o evangelho e o reino de Deus. São muitos ensinos, são muitos debates teológicos, muito idealismo posto diante das pessoas, e isso certamente traz confusão, pois é necessário que o cristão busque em Deus, pelo Espírito, discernir o que ouve, o que está sendo dito, o que está sendo escutado. Estamos precisando viver um tempo de Bereia. Bereia era a cidade onde o povo ouvia o evangelho pelos apóstolos, e eles consultavam as escrituras para ver o fundamento daquilo que eles estavam ensinando. Hoje nós estamos vivendo um tempo que ninguém, ou quase ninguém, não tem a preocupação de meditar, de estudar, de se envolver, ainda que Deus tenha dito na sua palavra, e Paulo escreve no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 9: fiel é Deus que vos chamou para viver uma comunhão com seu Filho Jesus Cristo. E hoje, apesar de nós participar dessa celebração que faz menção e traz memória da cruz, da morte, da ressurreição de Cristo, precisamos nos inteirar mais acerca dessa comunhão que nós devemos ter com Jesus, do que se trata. Porque hoje em dia é muito comum ouvir essa palavra, essa interpretação dizendo evangélico, mas a Bíblia, ela deixa define as categorias ou classes que você queira chamar. E evangélico, ele adere à religião evangélica. É quando adere, enquadra-se as regras, aceita as regras, os padrões, os costumes denominacional, e aprende a falar. Hoje em dia se confunde com pessoas do mundo, porque elas falam como evangélico. As pessoas do mundo dizem que está em mim, o que está em nós é maior, ainda que ela não viva um relacionamento com Jesus, ainda que ela não viva o cumprimento da palavra, a prática da palavra, mas diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece, e vão aprendendo a linguagem. E os evangélicos também vão aprendendo com o mundo a citação das palavras. Não que seja proibido citar, fazer confissão, mas não se trata de pensamento positivo, se trata de relacionamento. E o relacionamento é a comunhão, é a presença de Deus na vida de uma pessoa. Aleluia. Por isso que Paulo escreve: Deus é fiel, que vos chamou para viver a comunhão com o Filho Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nessa noite, com todo amor em Cristo Jesus, eu quero trazer uma palavra que assim o Senhor me inspirou, para que você possa estar ciente e você fazer uma reflexão sobre a sua condição, para que você possa refletir sobre a sua condição, se sua condição é de evangélico, ou se a confissão, sua convicção é uma convicção de alguém que é nascido de Deus,
que vive um pleno relacionamento e comunhão. E nós vamos ver isso baseado nesse texto que nós citamos aqui. Louvado seja Deus. Nós vemos a partir de Jesus Cristo que Jesus Cristo nasceu, viveu e cumpriu um propósito. E quando nós fazemos a leitura, ele faz uma citação. Ele diz: eu desejei muito participar convosco essa Páscoa, porque ele está dando uma despedida. Ele está dando uma despedida que faz menção à nossa vida, uma vida que é para se cumprir propósito em Deus. Aleluia. Jesus, ele dá uma palavra como uma despedida. Eu desejei muito, e agora eu só vou beber dessa vide, desse vinho, no reino do meu Pai, quando concluir essa etapa. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele nos ensina essa situação. Ele diz: eu desejei, porque o itinerário nosso, irmão, o itinerário de alguém chamado por Deus para viver esse relacionamento, para viver essa comunhão, esse relacionamento, o itinerário dele é rumo ao Pai Celestial. Aleluia. E para alcançar esse objetivo, nós não podemos perder a essência da nossa identidade, do nosso chamado e da nossa comunhão com Jesus Cristo. Aleluia. Dá para você aplaudir Jesus, maravilhoso? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 9, eu não quero nem que você abra agora, depois nós vamos com os textos, vamos abrir. Apocalipse, João escreveu que Jesus revelou para ele a vitória do Cristo, e ele diz: bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia do Cordeiro. Louvado seja Deus. São chamados para a ceia, para viver essa comunhão, porque estas são a verdadeira palavra de Deus. Então, palavra de Deus na nossa vida não é o que nós citamos, é o que nós vivemos com Deus. Aleluia. A comunhão com Deus, e nós vamos entender isso aqui. Então Jesus, no momento da ceia, ele disse: eu desejei muito comer essa Páscoa com você. A Páscoa era um jantar de celebração, lembrando a saída do Egito. Era uma Páscoa, era uma celebração. Todos tinham o seu cálice de vinho, todos tinham a sua comida. Porém, nesse momento, Jesus pegou o cálice dele, pegou o pão dele e partiu, para tipificar a situação que eles iam viver a partir. Eles iam comer do corpo e beber do sangue. Eles iam comer do corpo, esse corpo que tem um sacrifício perfeito, foi por ele que foi concretizada a obra de Deus, e pelo sangue, que é o sangue da nova aliança. Aleluia. Aleluia. Então, a base da nossa vida em comunhão é amor. É o amor de Deus refletido em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero que você abra sua Bíblia para você entender o que Deus está falando conosco essa noite. Então, essa comunhão, Jesus proporcionou para nós isso aí. Agora abra em João capítulo 17 e versículo 21, para nós entendermos a partir daí o rumo, o destino da nossa história com Deus. Aleluia. Veja bem, 17 e 21, já encontraram? Jesus, em oração ao Pai, diz assim: para que todos sejam um, com tu, ó Pai, e és em mim, e eu em ti, para que também ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem o que Jesus está falando. Não é apenas eu aderir à religião evangélica e viver os padrões ensinado pelo credo denominacional. O que nós vivemos essa prática porque é necessário
viver essa prática, mas é além, é estar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse em 15:7 de João, ele diz: você em mim e eu em vós. Então você pode pedir, é estar nele, é uma comunhão que traz Deus a nós e leva nós a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo, igreja, o que é isso? Aleluia. Pois bem, então ele diz: olha, eu quero, Senhor, que seja assim. Aí ele no 22: e eu dei a glória para mim deste, para que sejam um como nós somos um. 23: eu neles, tu em mim, para que ele seja perfeito em unidade, para com o mundo conheça que tu me enviaste. Aleluia. A mim, e que tens amado a eles como eu tens amado a mim. Agora veja bem, estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É estar, como na outra mensagem eu falei, é estar junto e misturado. Agora vamos entender o porquê Jesus estava falando isso. Jesus falou de uma aliança. Ele disse: até que cumpra o reino de meu Pai. Então, irmão, a pessoa que vive em Cristo é uma pessoa que vive esperança. Aleluia. Nós temos que viver a esperança. E a esperança maior, a nossa, é esse encontro real que nós vamos ter com Ele, é essa celebração que nós vamos ter com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus fala tudo isso de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, que vai nos dar um grande ensinamento. Ele diz: este cálice é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Ele está falando de uma aliança de sangue, uma aliança de sangue, aliança feita pelo sangue dele. Agora vamos entender porque é necessário isso, porque a gente viver em Deus, porque a presença dele em nós nele é importante para sair desse padrão de evangélico, de ser evangélico, essa nomenclatura. Veja bem, a Bíblia fala de 7 alianças de sangue. As 6 primeiras alianças de sangue aponta para essa que é de Jesus. As 6 alianças. E a primeira aliança é lá no Éden. Aleluia. Nós lembramos que Adão foi gerado por Deus. Gerado por Deus. Deus soprou nele. Então a parte de Deus está em Adão. E Adão está em Deus. E a Bíblia diz que por Adão estar em Deus e Deus está em fazer parte de Adão, todos os dias, a virada do dia, Deus vinha ter esse encontro com Adão. Todos os dias ele vinha, abria acesso para ele. Aleluia. E acontece que uma certa vez Deus chega e sente falta de Adão. Mas Deus não sente falta de Adão, não é da pessoa de Adão, porque Deus é onisciente. Não tem como nós nos esconder para Ele não saber onde nós estamos. O salmista diz: se eu subo ao céu, lá você está. Se eu desço à sepultura, o Senhor está lá. Aonde eu estiver, o Senhor está lá. Então o que Deus sentiu falta é porque Adão não fazia mais parte com Deus. O que Deus tinha passado para Adão, ele tinha perdido. Então Deus sentiu falta de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, irmão, hoje em dia, desse princípio, quando Deus pergunta, porque ele foi gerado por ele, entra a nossa história dessa aliança de sangue de Jesus. Essa aliança de sangue de Jesus, nós também fomos gerados. Nós fomos gerados pela palavra. Pedro escreve e diz: bendito é o Deus e Pai, Ele é Pai, bendito é Ele que nos gerou de novo. Ele nos gerou de novo segundo a sua misericórdia. Ele nos gera pela palavra. Aleluia. Então a palavra é Deus. Ele gera em nós, Ele está em nós. E como nós estamos com ela, nós estamos nele. Aleluia. E quando a gente sai desse sistema, dessa forma de comunhão, nós perdemos essa
essa presença de Deus em nós. E é por isso que o Evangelho está sendo confuso, porque o Evangelho está sendo ensinado apenas para ajuntar pessoas. O Evangelho não está sendo pregado para fazer a pessoa aquilo que Deus deseja que ele seja. Aleluia. Nós vemos a instrução que Deus dá na solicitude, tanto Mateus como Lucas, e ele diz que nós somos mais valorosos do que o comer, nós somos mais valorosos do que o vestir, nós somos mais valorosos. E ele diz: por que vocês ficam pedindo? Porque quem faz isso aí são os gentios. Aleluia. Porque eu sei o que vocês precisam, eu supro as suas necessidades. Aí ele dá o exemplo: Salomão, ninguém tem mais glória do que ele. O passarinho nem planta nem semeia, e ele tem de tudo. Deus dá esse exemplo para nós. Aí o que ele diz: mas você que tem a minha presença deve se envolver e buscar o reino de Deus, a sua justiça, e confiar, porque ele vai acrescentar tudo nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Mas o evangelho hoje está sendo ensinado um evangelho de egocentrismo, onde Deus é um Deus que é Senhor, é meu Senhor, para fazer a realização do meu querer. Então nós vivemos uma coisa, eu até falei com uma pessoa hoje, nós vivemos algo hoje inconsciente, até pode ser. Nós vivemos os 3 pecados lá do Éden, e que João escreve. João diz que a concupiscência da carne, a concupiscência da carne. Então nós vivemos hoje em Deus, não para adorar Ele como Senhor, como Criador, mas nós vivemos hoje em busca de Ele realizar aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos necessitando. Aleluia. Nós só olhamos para a nossa necessidade. Então nós vivemos até inconsciente, pode ser, a concupiscência da carne. Aleluia. Eu quero, eu vou fazer uma campanha porque eu quero, eu vou fazer jejum porque eu quero, eu vou me consagrar mais porque eu quero. Aleluia. E nunca quer fazer a vontade de Deus, nunca quer se interessar, se consagrar, jejuar. Senhor, eu vou me consagrar para me satisfazer a tua vontade. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos entender essa questão dessa comunhão. Aí nós podemos estar vivendo também a cobiça dos olhos. Nós podemos estar a cobiça dos olhos. Ai meu Deus, que promoção maravilhosa. A pessoa não pode comprar. Não é um desejo, porque às vezes você tem aquilo em casa, você quer algo melhor. Aleluia. E você vai lutar e ora e peleja. Não, que Deus não queira que você tenha. O que Deus está nos ensinando é que nós não invertamos os valores. Em primeiro lugar é Deus. Então a pessoa às vezes até se endivida, pega dinheiro emprestado, faz coisa para poder conquistar aquilo, por uma cobiça que até mesmo viu na casa de outro. Inconscientemente você está deixando de adorar a Deus para adorar você mesmo com as suas realizações. Pode ser, nós estamos vivendo a concupiscência da carne. Nós podemos estar, Tiago diz isso, as guerras que há em ti é porque você deseja aquilo que é para satisfazer, só quer se satisfazer. Aí há uma guerra. Você vê que a maioria dos cristãos muda até de igreja. Não estou conseguindo o que eu quero ali não, a minha bênção não, essa igreja não tem unção para isso não, esse pastor não tem. Eles começam a descaminhar. Aleluia. E a questão está na nossa vida com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é viva e eficaz e nos faz parte de Deus, e Ele parte de nós. Aleluia. Abra em João 15:7 para ver uma coisa aí.
Louvado seja Deus. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiser e vos será feito. E por que será que a gente pede tanto e muitas vezes não somos atendidos? Vocês já perceberam que a maioria das coisas que você pede em Deus você não consegue? Você não alcança? Vocês já perceberam isso? Que a maioria das orações feitas de pedido de algo não se realiza? Ou pelo menos não se realiza quando você quer? Ele está dizendo aqui a razão, porque se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é estar em Deus, a palavra é Deus. Se ele estiver em mim, aleluia, eu vou estar nele, então eu posso pegar o que eu quero, aleluia, glória a Deus. É isso que ele está nos orientando, louvado seja o nome do Senhor. Olha o versículo 16 desse mesmo capítulo, olha o que é que ele diz aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos escolhi. É o 16? É, versículo 16, 15, 16. Deixa eu ver aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que vade dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir meu Pai vos conceda. Olha o fruto. A vida de Deus é para frutificar a nossa fé, a nossa vida. Qual é o fruto que nós estamos tendo na nossa vida? Qual é a vantagem que nós estamos tendo de Deus em nós? Aleluia. Isso é porque nós estamos remando de rio acima. Nós estamos invertendo a origem da fonte do que nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, essa noite, Deus está nos trazendo pelo Espírito uma palavra, não só como advertência, mas uma palavra de esperança, porque há jeito, irmão, há tempo de mudança, há tempo de retomar a nossa caminhada, de andar em prumo com Deus, de mudar pensamento, mudar conduta, mudar caráter, mudar fé, mudar tudo. Dê tempo, aleluia, glória a Deus. Então, essa palavra, Jesus disse: esse cálice é o testamento do meu sangue, essa aliança de sangue, é um comprometimento, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja aí, primeira carta de João, no capítulo 4, para você ver algo que nós vamos entendendo, para que a gente possa, louvado seja Deus. 1 João, capítulo 4, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Olha só, versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele é quem nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Devemos amar uns aos outros. Comunhão é isso, é buscar, é amar uns aos outros. E amar, irmão, e amar não quer dizer que eu vou compartilhar com o seu erro, não. Vai dizer que a minha ação com você é de amor, ainda que você não tenha ação comigo de amor, mas a minha ação com você é de amor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11 diz assim, né? Amar uns os outros. No 12 ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos os outros, está em nós, e nós é perfeita a sua caridade. Quer dizer, se nós amar, Ele está em nós e nós nele. Olha aí como é que é. É uma presença dele em nós. Aleluia. É Ele fazendo parte de nós de verdade. Agora, como é que nós vamos demonstrar que Deus
está em nós? Pela a nossa conduta e comportamento com os outros. A nossa conduta e comportamento com os outros, ele diz: ninguém viu a Deus, ninguém vê a Deus, mas vê a semelhança, que é o próximo. Então, se eu amo a Deus e Deus faz parte da minha vida, eu vou ter esse relacionamento com o outro, ainda que o outro me pise, mas eu vou amar do mesmo jeito. Não vou estar de acordo, não vou passar, mas eu vou amar. Pastor, e como é que eu posso amar uma pessoa que me pisa? Como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal? Como é que eu posso não estar de acordo com a pessoa? E como é que eu posso amar? Desejando o bem para a pessoa. Aleluia. Orando pela pessoa, desejando o melhor. E se houver uma necessidade, olha, um homem, por a sua razão dos meus erros, ele me deu umas facadas. E antes de eu me converter, eu bati o pé. Vou beber o sangue dele. E eu procurei isso fazer, só que não deu certo. Aí eu me converto. Quando eu me converti, eu disse: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Aí eu ia para a igreja e eu dava o testemunho que eu perdoei. Graças a Deus eu perdoei. Eu perdoei. Até que um dia nós íamos para a igreja, e quando chegamos na próxima igreja, perto ali do açougue, tinha um caminhão descarregando umas frutas. E ele estava. Tem aquele bequinho que veio da frente do açougue, passa ali para trás, ali em Leléu. E quando eu cheguei nos fundos, eu vi ele. E quando eu vi ele, aflorou toda a ira. E eu dizia que tinha perdoado. Mas como é que eu perdoei se eu não tive nenhuma atitude de amor? Então eu fui para a igreja, orei, chorei, esperneei, busquei o perdão. E depois que eu perdoei, eu estava em Córrego de Areia e ele estava bêbado, frágil. Chegou um amigo da gente e disse: ei, apesar do que aconteceu com você, eu queria levar ele lá para casa, porque a gente está aqui, é um risco. Eu boto ele na garupa da moto, você segura ele. Ele disse: pois você bota ele aqui na minha frente, que eu seguro ele, eu vou com ele para casa. E assim eu coloquei ele. Não senti ressentimento, nenhuma mágoa. E antes dele falecer, ele ia nesse asfalto e logo depois daquela placa ele caiu bêbado. Ele bebeu e caiu bêbado. E eu peguei ele, escanchei na garupa de uma bisa, abracei ele e fui deixar ele lá na vila. E ele dizia: você quer fazer uma maldade comigo? Eu amando ele, fazendo o bem a ele, falei para uma pessoa vir pegar a bicicleta dele. Então, não estava de acordo com ele, mas eu estava amando. Aleluia. Então eu provei que eu amava ele, estava amando ele. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que João está dizendo. Aqui no versículo 13 ele diz assim: nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. O meu comportamento, a minha atitude, a minha ação de amor vai provar que ele me deu o Espírito. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu perdoe, mas eu quero ele para lá e eu para cá. Eu não quero nada de mal com ele não, mas eu também não quero nem saber. Não é desse jeito. Deus derramou o Espírito em nós, se é que derramou. Aleluia. Então é isso que nós temos que olhar para essa aliança de sangue, para que nós haja e comporte como ele se comprometeu. Aí ele diz aqui no 14: e vimos e testificando que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E qualquer que confessar Jesus é filho de Deus, Deus está nele e ele. Essa palavra confessar não se trata de declarar, não. Não se trata de uma declaração, eu confesso. Não se trata disso, não.
se trata de uma comunhão, de uma comprovação, que a sua atitude é uma atitude, a gente percebe nas pessoas, quando alguém faz uma coisa boa, rapaz, só Deus mesmo para fazer um negócio, é de Deus, a gente diz, e quando alguém faz errado e mal, também se percebe, e ele vai dizendo, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Ele nele. Olha aí como é a situação. É uma presença constante. Não é ser crente, não é ser de uma denominação, não é atribuir porque eu sou obediente a toda a regra. Não, e você deve ser, e deve ser. Aleluia. Por quê, pastor? Porque você é igreja. E igreja, quem é igreja, vem para a igreja. Mas pastor, por quê? Quem é igreja? Se você não gosta da igreja, se você é rebelde daquilo da igreja, é porque você ainda não é igreja. Porque a igreja aqui tipifica o tabernáculo. E dentro do tabernáculo estava o quê? Estava o símbolo que era a presença de Deus ali, que hoje é você, a morada de Deus é você. Então você, como igreja que carrega Deus, vem para dentro da igreja. Esse negócio de pessoa, por exemplo, não precisa de igreja, eu não vou para a igreja, não vou. Você precisa de igreja, você precisa de sacerdote, você precisa de comunhão, você precisa de participação, você precisa de suportar, porque é aqui, irmãos, aleluia, que o amor de Deus é derramado no nosso coração, para que a gente vá se aperfeiçoando. Todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossos erros, mas o erro do antes, eu olho para ele, não é para apontar o erro dele, é para eu tentar evitar para aquele erro não chegar a mim. Por ele eu só faço orar. Isso é que é a igreja do Senhor. E ele vai dizendo aqui no 17: nisto é perfeita a caridade conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança que qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha, igual ele é, somos nós, não é lá não, é aqui. Somos nós como ele é neste mundo. O que transmite a nossa vida para o mundo é a comunhão com Jesus. E a comunhão com Jesus, eu estou orando, estou jejuando, não é nada disso. Comunhão com Jesus é a comunhão do relacionamento. É por isso que ele disse: eu estive numa praça lá, largado, eu estive na cadeia, eu estive nu, tive fome, nenhum de vocês foram lá, nem me socorrer de forma nenhuma. E Jesus alguma vez esteve lá? Não. Ele está falando isso. Se você está em Deus e Deus está em você, você é salvador daqueles que necessitam. Você vai lá, faz uma oração, você vai lá, dá uma palavra, você vai lá, você faz algo da parte de Deus por aquela pessoa. No 18 ele diz assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e quem tem medo não é perfeito em amor. Está vendo? Os crentes de hoje não têm medo de tudo, porque os ensinos de hoje não considera Deus Senhor da vida, considera Deus uma entidade que as pessoas invocam para realizar a vontade. É isso. E isso não é evangelho não, irmão. Evangelho de Cristo é para você ouvir essa palavra e ela lhe inquietar o seu espírito, para que haja mudança, para que haja transformação. Esse negócio de ouvir palavra que Deus chama para correção, para conserto, e o cara vai e volta, e o outro dia é a mesma rebeldia, é a mesma desobediência, está com a vassoura e uma pá para limpar o corredor do inferno. Irmão, essa que é a verdade, e não dá para a gente fugir dela não.
A gente tem que ir se ajeitando. Portanto, amado, esta é a relação que nós temos com o Pai e com as pessoas. Essa é a relação que nós devemos ter. Ninguém tem relação com Deus se aqui. Eu estive visitando uma pessoa e eu gosto dessa pessoa, qual citaram o nome, as duas pessoas. A pessoa disse: pastor, você tem amizade com fulano? Tem. Rapaz, eu não sei porque aqui na igreja ela tem, o pastor tem uma atenção para ela tão especial, ela é tão dedicada e tem tudo. Mas sabe, pastor, ela é intrigada com mais da metade da igreja. Mais da metade da igreja ela é intrigada. Só ela é certa, só ela é direito, porque ela trabalha, ela ajuda a igreja. Aleluia. Então ela é evangélica, ela aderiu ao sistema e faz tudo aquilo que é apenas ordenado. É inútil, que Jesus disse, só faz o que é mandado, mas não tem um espírito, não tem o amor de Deus para agir fora daquilo que é. Aleluia. Eu disse: é mesmo? É. Agora, abra aí sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, para você entender a noção disso, de como o apóstolo Paulo via essa situação, essa condição. Filipenses capítulo 3, e glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3. A palavra, ela está um pouco assustadora, mas ela não veio para trazer medo. Ela veio em amor, ela veio em graça, que é para a gente respeitar mesmo, para a gente ter mais sentido das coisas. 3 e 8, diz assim Paulo: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero esterco, para que possa ganhar a Cristo. Veja bem, Paulo está falando de uma situação que estava só perdendo. E crente hoje não quer perder. Crente hoje quer apostar para ganhar. Porque os evangélicos ensinaram assim: irmão, não se dê por vencido, não aceite derrota, não aceite perda, não aceite isso, não aceite aquilo. Agora veja bem, Paulo tem uma razão para deixar perder. Claro que a vida de Paulo não é a nossa. A nossa vida é outra, mas tem que a gente aprender isso aqui. Aí ele disse a razão por quê? Que ele perdeu tudo para que seja achado nele. Lembra o que Adão fez? Se perdeu a graça de Deus. E Deus chegou e disse: Adão, onde você está? Ele não estava mais em Deus. Ele estava no paraíso, ele estava no jardim, mas não estava em Deus. E é isso que Paulo está falando. Eu tive perdas, eu tive derrotas, mas eu prefiro estar achado nele. Não tenho a minha justiça, que vem da lei. Você sabe que tem um rolo de crente que diz assim: eu estando certo, eu não abro nem para um trem carregado de chumbo. Esse coitado miserável que diz que pensa que alguma coisa está ferrado, lascado de nu. É o que a Bíblia diz. Olha só, irmão, como o evangelho é diferente do que a gente pensa. Ele diz: não vem pela justiça, não vem pela lei, mas o que vem pela fé em Cristo. E ele escreve lá em Gálatas:
aquele que cumpre a lei de Cristo, não há lei que o possa condenar. Aleluia. Se você está disposto a viver nele, para ele viver em você, nada vai poder lhe condenar. Ele diz assim: pela fé que vem em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus. Qual é a justiça de Deus? Vem pela fé, pelo sacrifício. Você acha que foi justo Jesus morrer por nós, irmão? Foi injusto. Foi injusto. Mas Deus assim quis fazer justiça. Fazer justiça com quem? Com quem? Que justiça que ele fez? A palavra. Lá quando Adão caiu, ele disse, chamou assim a turminha e disse: olha, mulher, vem cá para eu lhe dizer uma coisa. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas da sua descendência e a descendência dela, eu vou pôr inimizado, e ela morde no calcanhar, e ele ferirá a cabeça. É isso aqui. Deus fez justiça a sua palavra. E lá na cruz, e Paulo escreve aos Colossenses e diz que Jesus publicamente envergonhou principado, potestade, tudo que foi desgraça de demônios. E lá na cruz ele fez justiça à sua palavra, pisando a cabeça do inimigo, aleluia, para nos dar a vitória e trazer a salvação à eminência da nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Portanto, amados, voltando ao texto lá de Lucas 22, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Ele diz: pegou o pão, havendo dado graça, tomou e partiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Sabemos que aqui o reino dos céus na terra está representado pela origem de onde vêm as regras, onde vem a palavra, de onde vem o mandamento, de onde vem tudo isso. É reino dos céus aqui na terra, porque traz da origem do céu. E reino de Deus, quando Mateus escreve reino dos céus e os outros escrevem reino de Deus, é porque Mateus falava para judeu. E se Mateus dissesse reino de Deus, era uma blasfêmia, porque o judeu não aceita falar esse nome. É por isso que Jesus não era aceito. O judeu não pode falar esse nome. Esse nome é um nome que não pode citar esse nome lá, meu judeu. Então, veja bem. Glória a Deus. Então ele diz: eu não bebo mais, só no reino de meu Pai. Quer dizer, só quando eu concluir o meu propósito aqui na terra, só quando eu vencer as etapas do meu propósito aqui na terra, aleluia, com Ele, nele, por Ele e para Ele, então nós podemos ter esperança, porque lá há um banquete, aleluia, lá há uma celebração, lá haverá uma festa, lá estará todos os redimidos, aleluia, pelo sangue de Jesus. Então, tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Um corpo que serviu como um sacrifício perfeito. Na carta dos Hebreus está escrito: ele fez um sacrifício perfeito, capaz, suficiente para salvar a humanidade, para salvar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele pegou a taça e disse: semelhante, tomou o cálice, depois de cear,
dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Essa aliança, ela tem princípio lá com Adão. Só que essa aliança só apontava para outra, de Adão. A aliança que aponta definitivamente para Cristo é a de Abraão, do capítulo 17. Quando Deus disse: olha, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pega uma novilha, pega uma capa, pega rolinha, pá, tá. E Abraão ficou morrendo de sono. Aí Deus veio, selou, aleluia, aquela aliança. E a Bíblia diz assim, que ele não jurou por outro, que não existia outro do tamanho dele, ele jurou por ele mesmo. Então Deus é soberano, e por isso ele derramou essa graça abundante em nós. Só ele podia dar essa graça, só ele, mais ninguém, aleluia. Portanto, irmãos, aqui está o que Deus tem para nós nessa noite, essa mesa posta, aonde nós iremos celebrar, aonde nós iremos renovar, aonde nós iremos trazer a menção, a memória, aquilo que Ele fez por nós. Que todos vocês possam celebrar e cear em paz. Aplauda Jesus em nome do Senhor.